Mais uma vez, bom dia, pessoal, a todas e a todos. Hoje a gente vai fazer a análise um pouco mais detida do julgado proferido pelo Superior Tribunal de Justiça, né, do acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça por ocasião do julgamento do recurso especial número 1631846. E essa aula aqui é como que uma continuação da aula de ontem. Então, aqueles de vocês que eventualmente não acompanharam ontem a nossa exposição, peço a vocês que deem uma olhada lá no vídeo, que está lá no canal, disponível para vocês, tá bom? Eu já mandei o link para vocês também. Claro que dá para assistir as duas exposições separadamente, mas me parece que é conveniente ver o que a gente conversou ali antes de tratar desse caso aqui, tá bom? Então, esse julgado já foi examinado por vocês na semana passada, na semana anterior, não é? O objetivo do nosso trabalho, da nossa tarefa, era fazer uma análise desse acórdão, né, proferido pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do recurso especial 1631846. Trata-se, pessoal, de um julgado primorosíssimo, muitíssimo bem fundamentado, né, com votos muito bem lançados, né, votos muito bem lançados. A relatora para o acórdão foi a ministra Nancy Andrighi, o relator originário era o ministro Paulo de Tarso Sanseverino. Todos os votos aqui foram proferidos de uma maneira muito bem fundamentada. Então, se eventualmente alguém aqui da turma, alguém aqui de vocês, não leu o acórdão na íntegra, pessoal, então leiam, tá bom? Não para a disciplina, não aqui para o nosso estudo, mas porque realmente tem uma fundamentação que vale a pena, tá bom? E tem tudo a ver com essa nossa matéria aqui. Estamos estudando os recursos, cabimento dos recursos e outros meios de impugnação às decisões judiciais, e estamos falando de recurso especial, de recurso extraordinário, né, no contexto da concepção daquilo que o próprio Superior Tribunal de Justiça chama de precedentes qualificados. Na exposição de ontem, eu procurei chamar a atenção de vocês para o fato de que o Código de Processo Civil de 2015, ele prevê alguns procedimentos vocacionados à geração de precedentes em sentido formal, ou seja, em virtude de alguns desses procedimentos, como resultado positivo, né, espera-se que o tribunal, por exemplo, ao julgar um incidente de resolução de demandas repetitivas, julgar um incidente de assunção de competência, ou o Superior Tribunal de Justiça julgando o recurso especial repetitivo, e assim também o Supremo Tribunal Federal mutatis mutandis, espera-se que, como conclusão dessa atividade, ele enuncie uma tese, né? Interessante que o precedente no contexto brasileiro, ele não é idêntico ao precedente de common law, né? Então é até interessante estudar direito comparado, mas não vamos confundir as coisas. Quando a gente fala de precedente qualificado aqui, né, nós estamos falando dessa tese que foi firmada. Então, não é nem necessariamente a ratio decidendi, embora seja desejável que as rationes decidendi de qualquer julgamento sejam refletidas, né, elas sejam expressas na tese firmada. Então, quando a gente fala de precedente no direito brasileiro, é isso aí, tá bom? A gente pode até dizer que isso não é compatível com uma concepção de direito estrangeiro, ok? Mas é o que a gente tem no nosso modelo, que, aliás, não é ruim, né? Tem sido elogiado por muita gente de outros cantos do mundo também. E isso tem a ver também, quando a gente fala de precedentes dessa natureza, precedentes vinculantes assim considerados, né? Tem a ver com tudo isso que acaba meio que se misturando, porque vocês percebem que no julgamento deste recurso especial, os ministros fizeram uma reflexão muito interessante sobre a função do Superior Tribunal de Justiça, sobre a função do próprio incidente de resolução de demandas repetitivas, né? Eu vou passar aqui, eu não vou ler a íntegra, eu vou, na verdade, fazer a análise do acórdão com vocês com base no último dos votos proferidos, que me parece que sintetizou bem a controvérsia, e a gente vai seguir, então, esse voto como roteiro, que foi o do ministro Moura Ribeiro, né? Mas vejam que ali há uma grande reflexão sobre o papel do Superior Tribunal de Justiça, sobre a função desempenhada pelo recurso especial, né, para que o Superior Tribunal de Justiça desempenhe essa sua
tarefa, né? Então, por exemplo, quando eles começam a discutir ali se cabe recurso especial sobre decisão que não admite, né, o incidente de resolução de demandas repetitivas. Então, em determinado contexto, eles dizem assim, olha, embora isso não esteja claro no Código de Processo Civil, a função do STJ é unificar a inteligência, né, da lei federal. Então, se um Estado entende que, presente certas circunstâncias, não cabe IRDR, ou seja, incidente de resolução de demandas repetitivas, e se isso destoa do que é decidido por outro tribunal estadual, em cada um dos estados, o incidente de resolução de demandas repetitivas acabará tendo um significado jurídico diferente, né? Então, particularmente no caso ali por eles analisado, do Tribunal de Justiça do Distrito Federal, né, que não é o Estado, mas é também uma unidade federativa que está no mesmo plano, vamos chamar assim. Né? Nesse caso, havia uma disposição no regimento interno do tribunal tratando da matéria. Né? E daí, então, essa reflexão que eles fizeram também, e esse é um outro tema já mais ligado a direito constitucional, né, não de apenas processo civil, sobre saber se pode lei federal criar, né, incidente de competência originária do tribunal. Interessante isso também, né? Ou seja, isso seria algo que só poderia decorrer da Constituição Federal ou da Constituição dos Estados ou de norma proclamada pelo próprio tribunal, porque o Tribunal de Justiça tem competência para dispor sobre sua própria competência, né? O Tribunal de Justiça tem competência para dispor sobre sua própria competência. Isso está em conformidade com a Constituição. Então, vejam a quantidade de questões interessantíssimas, né? Reflexões muito profundas que foram feitas pelos ministros. Recomendo mesmo a leitura, tá, pessoal? Né, além de tudo, eles escrevem muito bem, a leitura não é cansativa, é bem didático o acórdão, tá bom? Então, o fato de vocês estarem na graduação não os impede de compreender esse caso aqui. Agora eu vou pedir a atenção de vocês para, nos próximos minutos, a gente analisar essa síntese que está aqui no voto do ministro Moura Ribeiro. Prestem bastante atenção, e se vocês eventualmente não tiverem entendido algum ponto, por gentileza, me chamem ou me interrompam, ou pelo menos anotem aí, vão colocando no chat, né, para a gente responder depois. Então, vejam, esse aqui, né, é o voto do ministro Moura Ribeiro, que foi o último dos ministros a votar naquele caso, né? O recorrente, a Defensoria Pública do Distrito Federal, recorrido do Distrito Federal, né, que era outra parte no processo. Uma coisa interessante, pessoal, a gente já viu isso em outros casos, né, mas aqui já merece ser destacado, que houve a atuação como amicus curiae, né, do Instituto Brasileiro de Direito Processual, IBDP. Né? O Instituto Brasileiro de Direito Processual interveio no caso como amicus curiae. O amicus curiae, fazendo uma exposição muito rápida, né, era uma figura mais conhecida entre nós, vamos dizer assim, mais no contexto do controle de constitucionalidade, né, antigamente. Né? Então, a gente via entidades, por exemplo, intervindo em processos numa ação direta de inconstitucionalidade ou figura parecida, né, como amicus curiae ou como amici curiae, né, que é o plural, escreve-se amici com CI, o plural de amicus, né, quando o Supremo Tribunal Federal deliberava sobre a constitucionalidade ou inconstitucionalidade de determinada disposição. O tempo foi passando, né, depois reformas foram acontecendo, e daí também no julgamento de recurso especial repetitivo, né, passou-se a admitir a intervenção de amicus curiae, isso lá ainda no contexto do Código de 73. O Código de 2015 manteve isso, né? Aliás, isso também é previsto para outras hipóteses, além de recursos repetitivos, como, por exemplo, o próprio incidente de resolução de demandas repetitivas, né? Isso está ali disposto depois no Código de Processo Civil. Então, aqui, nesse caso, interveio como interessado o IBDP, aliás, de que sou integrante também há aproximadamente uns 20 anos, né, do Instituto Brasileiro de Direito Processual. Bom, e daí começa o ministro aqui, o ministro Moura Ribeiro, com seu voto vista. E aqui ele já coloca uma síntese. Eu poderia fazer a aula toda em cima dessa frase que está aqui, né, que, na verdade, contém os dois pontos principais que foram analisados aqui no acórdão. Né? A questão controvertida em debate visa definir o cabimento de recurso especial
contra a decisão que inadmitiu o incidente de resolução de demandas repetitivas, IRDR. Então, pessoal, acostumem-se com essa expressão IRDR, porque muitos autores e muitos julgados vão usá-la e não o nome assim não abreviado, né? Incidente de resolução de demandas repetitivas. IRDR, bem como os requisitos para sua instauração. Bom, esse é o acórdão, esse é o caso que chegou lá no STJ. Mas e em primeiro grau, né? O que aconteceu? Ou melhor, o que levou o Tribunal de Justiça do Distrito Federal a deliberar a respeito? Olha só que interessante. Acompanhe aqui comigo essa parte. Consta dos autos que a Defensoria Pública do Distrito Federal suscitou IRDR porque o juízo da 4ª Vara de Família, Órfãos e Sucessões de Ceilândia, Distrito Federal, em 7 processos, determinou a emenda da inicial para incluir no polo ativo de ações de divórcio consensual os filhos menores do casal, que são os beneficiários da pensão alimentícia, ou seja, dos alimentos. Aqui, pessoal, a gente já se depara com, sei lá, pelo menos 2, para não dizer que são mais, certamente, mas no mínimo 2 pontos, né, que tem a ver com o cabimento do incidente de resolução de demandas repetitivas. Ali no Código de Processo Civil, vocês vão ver o incidente de resolução de demandas repetitivas, né? Deixa eu mudar aqui, vou mudar para o CPC, para a gente tratar ali com vocês agora do modo como a matéria é versada no Código de Processo Civil. Então vejam ali, né, a partir do artigo 976, o Código de Processo Civil vai tratar do incidente de resolução de demandas repetitivas. O incidente de resolução de demandas repetitivas, ele, digamos assim, ele está dentro da, aspas, família, né, processual em que o Código diz de julgamentos de casos repetitivos. Então, além do incidente de resolução de demandas repetitivas, eu tenho os recursos especiais repetitivos e os recursos extraordinários repetitivos, que, por assim dizer, integram o mesmo gênero, né? E, básica e fundamentalmente, né, pessoal, esses casos, ou esses julgamentos de casos repetitivos, eles vão pressupor uma quantidade significativa de casos. Não dá para dizer qual é o número de casos. No direito brasileiro, não houve, no Código de Processo Civil, previsão de qual seria o número mínimo, o número máximo, coisa parecida, para justificar a admissão do incidente de resolução de demandas repetitivas, né? Ou, assim também, do recurso especial repetitivo. Vejam, no 976, inciso 1º, a referência ao que? Efetiva repetição de processos que contenham controvérsia sobre a mesma questão unicamente de direito. Efetiva repetição de processos. Efetiva repetição de quantos processos? 5, 50, 100, 1000. A lei processual não trata disso. Há uma figura, né, que serviu, sem dúvida alguma, de inspiração, né, àqueles que primeiro versaram sobre a matéria por ocasião da elaboração do anteprojeto do Código de Processo Civil, uma figura do direito alemão chamada de Musterverfahren, que se vocês fizerem uma rápida, né, pesquisa neste acórdão, vocês vão ver que essa expressão é citada pelos ministros muitíssimas vezes, né, para eles, inclusive, fazerem um cotejo com outros elementos existentes no direito estrangeiro também, e que poderiam ter servido de inspiração ao legislador brasileiro para tentar resolver a seguinte questão, né? Esse incidente, ele deve emergir de um caso concreto, e esse caso concreto vai ser julgado pelo tribunal, ou seja, o caso concreto está no tribunal para ser julgado, e daí então eu vou pensar esse caso, e com base nele eu vou definir a tese, ou o incidente pode surgir de maneira separada dos casos concretos, e vai diretamente ao tribunal, que definirá a tese, e a tese virá a ser aplicada pelos demais juízes naqueles casos concretos, né? Daí a toda aquela distinção entre procedimento modelo, entre causa piloto. Eu escrevi um pequeno, na verdade é um texto que é a síntese de uma palestra que eu fiz em um congresso, eu vou mandar para vocês também, né, em que eu tento fazer essa distinção ali. De todo modo, nesse acórdão há uma distinção bastante longa, né? E esse é um dos pontos a respeito dos quais se controverteu.
né, se seria necessária a presença de um processo no tribunal ou não, né, para que se admitisse o incidente de resolução de demandas repetitivas, né? Então, vocês se lembram que ali no acórdão se chegou à conclusão de que não necessariamente, mas por maioria, né? Por maioria. E algo extremamente controverso, vocês viram ali a quantidade de autores que foram citados, né? Que se manifestam em sentido A, no sentido B, ou inclusive um meio termo, né? Então, na verdade, não dá para a gente tentar sintetizar aqui tudo que foi conversado ali naquele acordo, mas é um tema ainda polêmico. E, a meu ver, apesar desse julgado ser significativo, a polêmica não se extinguiu ainda, né? A gente ainda vai certamente passar algum tempo debatendo a respeito disso. De todo modo, agora voltando, percebam, o Musterverfahren do direito alemão, ele usa um número, ele faz referência a uma quantidade de processos, né, ali no contexto da legislação alemã. Aqui no Brasil, não. Então, pode suceder que se entenda que determinado caso há, né, número significativo de processos, ou não necessariamente. E pode suceder que em determinado momento o incidente de resolução de demandas repetitivas não seja admissível, ou não seja admitido pelo tribunal, porque o tribunal entendeu que não há processo, não há quantidade significativa de processos, né, em trâmite, mas de repente daqui, sei lá, 5 anos, né, aquela mesmíssima questão, né, acabe dando ensejo, né, ao julgamento do IR-DR, porque agora sim há uma quantidade significativa de processos. O mesmo fenômeno, pessoal, vai acontecer mutatis mutandis com o recurso especial repetitivo. Por quê? Porque pode suceder que o superior, e assim também o Supremo Tribunal Federal, no recurso extraordinário repetitivo. Por quê? Porque pode acontecer que o Superior Tribunal de Justiça entenda que não se admita, né, o julgamento deste, por assim dizer, incidente, né, dos recursos especiais repetitivos, porque não há quantidade de processos, né, significativa a justificar o julgamento através dessa técnica. Eu atuei em um caso no Superior Tribunal de Justiça, acho que já terminou, acho que ainda está em trâmite ainda, advogando para um amicus curiae, em que a gente provocou a seguinte discussão, né, e eu defendo esse ponto de vista em meus escritos, né, tem outros colegas, outras colegas que escrevem algo parecido também, que das situações em que não couber, né, a técnica do julgamento de recursos repetitivos, quando a gente fala dos recursos especiais, e mutatis mutandis, nas situações em que não couber incidente de resolução de demandas repetitivas, porque pode eventualmente se entender que não há quantidade significativa de processos em trâmite a justificar, né, o emprego desta figura, é possível, não é algo assim inexorável, né, mas é possível verificar, pessoal, talvez a conveniência de se instaurar um incidente de assunção de competência. Vejam, nós falamos do incidente de assunção de competência ontem também aqui com vocês. O incidente, o IAC, né? Aí a abreviatura que a gente vai empregar neste caso é IAC. O incidente de assunção de competência é disciplinado no artigo 947 do Código de Processo Civil. E o incidente de assunção de competência, ele integra, por assim dizer, esse grupo que nós estamos chamando aqui de procedimentos vocacionados à criação de precedentes, ao menos em um sentido formal, né? Agora, o incidente de assunção de competência, ele, embora ele também seja vocacionado à criação desses precedentes qualificados, vamos chamar assim, né? Ele é diferente, ele é parecido, mas é diferente do incidente de resolução de demandas repetitivas. Por quê? Porque logo de cara, o artigo 947 caput do Código de Processo Civil estabelece que o incidente de assunção de competência é admissível quando o julgamento de recurso, remessa necessária ou processo de competência originária envolver relevante questão de direito, de grande repercussão social, mas sem repetição em múltiplos processos. Então, eu posso estar diante de uma questão de direito muito relevante. Eu posso estar diante de uma questão que tem elevada repercussão social. Mas pode suceder, pessoal, que naquele caso, né, eventualmente, aquilo não esteja sendo reproduzido em um número significativo de processos, né, em múltiplos processos. Ou seja, é possível, de certo modo, afirmar que
não sendo cabível incidente de resolução de demandas repetitivas, presentes os pressupostos do 947, poderá ser admissível o incidente de assunção de competência. Né? Por quê? Porque, assim como para o incidente de assunção de competência, o Código de Processo Civil, quando ele trata do incidente de resolução de demandas repetitivas, ele faz menção ali, pessoal, né, ao risco de ofensa à segurança jurídica. Agora, percebam o que está aqui no inciso 2º do caput do 976. Além da segurança jurídica, que é algo presente ali no incidente de assunção de competência, há também toda uma preocupação aqui no 976, a quê? Ao risco de ofensa à isonomia. Ou seja, preocupação com que não haja decisões diversas deliberando sobre assuntos idênticos ou sobre situações sociais, econômicas, né? E inclusive jurídicas idênticas. Né? Então, todo mundo todo mundo que se aposentou no ano X, com X anos de idade, né, diante de determinado regime. Ora, não parece consoante, não é, ao direito fundamental à isonomia, ao tratamento isonômico, que o aposentado A receba o benefício, o aposentado B não receba o benefício só porque as causas deles foram decididas por juízos diferentes, se os casos deles são idênticos. Então, a maior preocupação coincidente de resolução de demandas repetitivas, e isso vale mutatis mutandis para o julgamento de recursos extraordinário, especial, repetitivos, está no risco de ofensa à isonomia. Agora, não apenas isso, como também a segurança jurídica. No entanto, segurança jurídica, né, é algo que vai estar manifesto quando nós falamos, né, do incidente de assunção de competência. Vejam ali, ó. Sempre estão falando aqui em relevante questão de direito com grande repercussão social, né? Repito, eu digo naquele texto, eu até cito outros autores que se manifestam no mesmo sentido, também nos meus livros, né? Que pode haver, não digo fungibilidade entre incidente de assunção de competência e incidente de resolução de demandas repetitivas ou recurso especial repetitivo, né? Não digo que é propriamente uma fungibilidade, mas é possível, de certo modo, dizer que, em boa parte dos casos em que não couber IRDR ou recurso especial repetitivo, porque não há quantidade significativa de processos, poderá eventualmente ser cabível o incidente de assunção de competência, né? Então fica aí o registro desse aspecto que me parece significativo e muito relevante. Por que eu estou falando isso, pessoal? Porque no caso que estamos aqui analisando, do julgado que estamos analisando, deixa eu voltar aqui no acórdão, né? Olha só o que estamos tratando aqui. Consta dos autos que a Defensoria Pública, né, suscitou IRDR porque o juiz da 4ª Vara de Família, em 7 processos, determinou a emenda da inicial. Então, eventualmente, você poderia dizer assim, pô, Medina, 7 processos é uma quantidade muito pequena, né? Então, não há que se falar em incidente de resolução de demandas repetitivas, porque, poxa vida, 7 é um número muito pequeno de casos. Se fossem 70 casos, ok, mas 7 é muito pouco, né? Agora, eventualmente, apesar de o número de processos ser pequeno, o tribunal poderia ter dito o seguinte, olha, não cabe RDR, mas poderia eventualmente caber incidente de assunção de competência. Claro, que para isso ser possível, deveria haver processos no tribunal, né? O IAC exige isso, o incidente de assunção de competência, textualmente, o 947, né, exige a presença de processo no tribunal do qual emerja o incidente de assunção de competência. É diferente o regime, embora sejam parecidos em alguns pontos, né? Bom, daí prossegue o voto do ministro, ainda sintetizando o caso ali do julgado no tribunal ACO, dizendo: o Tribunal de Justiça do Distrito Federal não admitiu o incidente sobre os fundamentos de que não havia recurso pendente de julgamento, conforme exigido pelo 978, parágrafo único do NCPC, está errado aqui a redação, né? E ausência de competência nos termos do 302 caput do regimento interno do tribunal. Esses, basicamente, foram os fundamentos do acórdão para não admitir o incidente de resolução de demandas repetitivas, né? O relator originário, o ministro Sanseverino, né, ele conheceu do recurso especial. A gente vai ver que a ministra Nancy Andrighi
parou antes disso, né, porque a ministra Nancy Andrighi não admitiu o recurso especial. Ele conheceu o ministro Paulo de Tarso Sanseverino do recurso especial, dizendo, ou seja, ele disse o seguinte, que o recorrente estava certo, que a Defensoria Pública estava certa, né? Dizendo que o legislador não poderia criar novas competências originárias para os tribunais, o que ocorreria se o IRDR fosse suscetível de instauração sem processo no tribunal, né? Daí ele diz ainda que a regra do 978, que determina a competência do órgão colegiado incumbido de julgar o incidente, etc., etc., né, demonstra expressamente a necessidade de haver um processo pendente no tribunal para que se possa instaurar o IRDR. Ou seja, e aqui, veja, pessoal, eu não vou ficar reproduzindo isso, porque os acórdãos, tanto dele quanto dos demais ministros aqui, é muito bem fundamentado, cita bastante gente, vários autores, né, que escreveram a respeito, muita gente boa na doutrina brasileira. Na verdade, a gente tem uma doutrina brasileira dos precedentes, e aqui nesse peculiar, a gente tem uma doutrina muito forte já plasmada sobre o tema de IRDR, né? Então, recomendo mais uma vez a leitura do acórdão. Bom, aí vem o voto da ministra Nancy Andrighi. E ela já trata, já dá um enfoque diferente à matéria. Porque o que diz a ministra Nancy aqui? Ela diverge do relator, né? Ela diz preliminarmente que não é cabível recurso especial contra a decisão de inadmissibilidade do incidente de resolução de demandas repetitivas. Por quê? Porque essa decisão não está sujeita à preclusão, né? E, de fato, o 976, parágrafo 3º do Código de Processo Civil, pessoal, ele vai dizer que, embora não admitido o incidente de resolução de demandas repetitivas em determinado momento, mais para frente, o tribunal pode, em outro contexto, admitir o IRDR sobre a mesma questão. Né? Eu comentei isso agora há pouco, né? Ele pode dizer, ó, agora não tem casos em quantidade significativa, mas daqui a um ano pode ter. E isso pode fazer com que o recurso seja admitido. O IRDR seja admitido. Então, aí, então, chegaram a ministra Nancy Andrighi à conclusão de que essa decisão que não admite o IRDR não é uma decisão final para fins de cabimento de recurso especial, porque não há preclusão, o tribunal pode voltar atrás e admitir o IRDR. E aí toda aquela questão que mencionei também a vocês sobre a definição da inteligência do dispositivo sobre o cabimento de IRDR, né? Os votos ali do acórdão citam a doutrina, é muito interessante, né? Tratando, dispondo, explicando, falando, né? Sobre a necessidade de o STJ uniformizar o cabimento do IRDR, né? Para que cada um dos tribunais não crie suas próprias regras, né? E, pessoal, o 987, textualmente do Código de Processo Civil, né? O 987 do Código de Processo Civil dispõe textualmente que cabe recurso especial no julgamento do mérito do incidente, né? E, de fato, isso está ali no texto, né, do artigo 987 do Código de Processo Civil, né? O CPC vai dizer que do julgamento do mérito do incidente caberá recurso extraordinário conforme o caso. Então, sob esse ponto de vista, né, a gente pode, de fato, dizer que o CPC falou só sobre o mérito. Eu adiro esse modo de pensar, sustentado aqui pela ministra, também defendo esse ponto de vista, mas há opiniões muito respeitáveis em sentido diverso. A meu ver, o assunto ainda não está suficientemente resolvido na nossa doutrina, não há uniformidade na doutrina, e embora essa tese tenha prevalecido nesse julgado, não é possível afirmar também que o assunto está de todo solucionado na jurisprudência, né? Daí, em tal campo, prossegue a ministra, diverge do primeiro argumento, né? Porque não é possível falar em compatibilidade do IRDR com esses artigos da Constituição, ela afasta esse ponto, né? Dependeria, diz ela, de recurso extraordinário para se entrar nesse ponto aqui. É algo que a gente poderia divergir dela aqui, mas eu não vou entrar nesse assunto agora por esse momento, senão a gente foge do objeto aqui da nossa análise, né? Quanto à necessidade de haver um processo no tribunal, a ministra diz, né, falando sobre a natureza jurídica do incidente, né, dela fala faz aquela diferenciação que já mencionamos, né? Se o novo CPC institui o IRDR como procedimento modelo,
nos moldes do sistema alemão, em que apenas se fixa a tese jurídica, que é o Masterverfahren, que a gente mencionou, né? Ou se é causa piloto. Olha, pessoal, aqui o ministro Moura Ribeiro, ele faz uma síntese muito legal, muito bacaninha. Se vocês tiverem interesse, deem um print aí na tela, né, nessa parte aí do julgado do ministro, porque volta e meia, sobretudo aqueles de vocês que eventualmente vão querer atuar, fazer concurso para a Defensoria Pública, Ministério Público, né? Isso tem sido discutido especialmente naquela seara, nessas searas, né? Diferença entre procedimento modelo e causa piloto, né? Procedimento modelo, desloca-se o incidente para um órgão que fixa a tese jurídica e ponto. Ele não julga o caso concreto. A causa piloto, você desloca a causa, né? E o órgão competente, ele vai definir a tese e julga a causa, que é o que acontece com os recursos especial e extraordinário. Bom, então ele faz essa diferenciação aqui bem sintetizada, né? Porque tem muita coisa na doutrina a esse respeito. Não vamos aqui nos aprofundar, né? Agora, daí por fim a ministra vota no sentido de negar provimento ao recurso, superada a preliminar de não conhecimento, porque entende ela, né? Em razão da ausência de quantidade de processos, né, ausência do requisito da efetiva repetição, contendo a mesma questão de direito, uma vez que a determinação do juízo de primeira instância para a inclusão de filhos menores ocorreu em apenas 7 processos, um número que não se revela significativo. E aí aquele ponto que eu comentei com vocês, eventualmente nessa hipótese, se a causa estivesse no tribunal, poderia ser cabível o IAC. Outro voto, sintetizado aqui pelo ministro, também primorosíssimo, né, do ministro Cueva. O ministro Cueva faz uma análise bem assim, aprofundada do direito alemão, vocês percebam ali no voto dele, bem interessante também, bem didática, né, com uma clareza argumentativa bem interessante. Ele diz ali, o prosseguimento do julgamento, o ministro Cueva apresenta seu voto vista, diz ele que o recurso deveria ser conhecido, porque para ele causa decidida deve ser interpretada como questão. Está correto o ministro nesse ponto, né? Inclusive, pessoal, vocês devem se lembrar, a gente já falou várias vezes que é cabível recurso especial contra acórdão que julga agravo de instrumento. Então, eventualmente, pode o agravo de instrumento ter sido julgado no Tribunal de Justiça do Paraná e decidiu-se ali uma questão de competência, né? A competência do juízo da Justiça Estadual ou da Justiça Federal, sei lá, algo assim. Ou é do juízo da comarca de Maringá ou da juízo da comarca de Curitiba. Nesse caso, cabe agravo de instrumento. E, eventualmente, aliás, foi justamente o caso de competência que foi analisado pelo STJ, quando o STJ tratou da taxatividade mitigada do agravo de instrumento, né? E essa causa, esse recurso especial vai chegar ao STJ para falar sobre competência. Então, não é uma causa decidida no sentido do pedido foi julgado procedente ou improcedente. Causa decidida no contexto da Constituição Federal, o vocábulo causa significa questão de direito controvertida, né? Isso aí já é superado pela nossa jurisprudência faz séculos, né? E está correto nesse ponto o ministro. No entanto, né, acabou, a gente viu ali, prevalecendo a tese diversa. E é outro ponto que o ministro também destaca muito bem sobre a função do STJ, de apontar a diretriz interpretativa, né, para uniformizar a aplicação da lei no território nacional, inclusive sobre o cabimento do IRDR. Ora, o 976, que é o dispositivo que fala sobre o cabimento do incidente de resolução de demandas repetitivas, é um artigo, o 976 é um artigo de lei federal. Como artigo de lei federal, ele pode ser interpretado de maneiras diferentes em cada um dos estados do Brasil, né? Ora, se a função do STJ é eliminar divergência sobre lei federal, sob esse ponto de vista, seria cabível recurso especial também nesse caso, né? Daí prossegue dizendo, no mérito acompanhou o relator, né, quanto à necessidade de haver causa no Tribunal de Justiça, né? Ou seja, não basta para que se suscite um incidente de resolução de demandas repetitivas, que essas demandas repetitivas estejam apenas em primeiro grau de jurisdição. Daí o ministro Belize, né, cita também vários julgados, né, doutrina também, cita vários textos doutrinários e acompanha o voto da ministra Nancy Andrighi, né,
E daí, diz ele ali, coube a mim a árdua tarefa de proferir o voto de desempate quanto ao preliminar do cabineto. Aí, então, ele acompanha, né, pessoal, básica e fundamentalmente a orientação sustentada, né, pela ministra Nancy Andrighi, né, aquela questão ali da não preclusão, que a gente já mencionou, e o texto do artigo 987, que estabelece, né, que cabe o recurso especial apenas para se deliberar sobre o mérito, perdão, sobre o julgamento de mérito do IRDR, né? E daí ele cita também texto do professor Aloísio, né, o Aloísio Gonçalves de Castro Mendes, do Rio de Janeiro, grande jurista, né? Juiz federal também, salvo engano, juiz federal no TRF nesse momento, não tenho bem certeza, né? Daí outros trechos do voto do ministro Cueva, e daí a questão também da necessidade de haver causas pendentes no tribunal para que se suscite o IRDR, né? E também ele, nesse ponto, ele conclui com a ministra Nancy Andrighi, né, que é dispensável a existência de causas no tribunal, né, ou seja, a existência de ações no primeiro grau apenas, né, já seria suficiente para que se suscitasse o incidente e o tribunal deliberasse a respeito. Daí ele acompanha o voto da ministra Nancy Andrighi aqui também nesse ponto. Um outro aspecto, pessoal, que eu quero destacar, agora sim, só para concluir esse julgado, né? Concluiu então o tribunal, né, no sentido de acompanhar o voto da relatora, perdão, o voto da ministra Nancy Andrighi, né? Essa é a conclusão que acabou prevalecendo, né? E aqui, então, a síntese que está na ementa, né, do acórdão, que foi, né, lavrado em cima do voto da ministra Nancy Andrighi, né? Então, concluiu-se, não é, no sentido de que, tendo em vista que o acórdão, concluiu-se no sentido de que o acórdão que inadmite a instauração do IRDR não preenche o pressuposto constitucional de causa decidida, apto a viabilizar o conhecimento de quaisquer recursos excepcionais, uma vez que é ausente na hipótese a definitividade no exame da questão litigiosa, né? E especialmente quando o próprio legislador prevê expressamente na inexistência de preclusão e assim sucessivamente. Eu não poderia deixar, pessoal, de concluir essa exposição chamando a atenção de vocês para o seguinte fato. Eu já mencionei isso ontem, né? Mas como eventualmente alguns de vocês podem não assistir ali o vídeo de ontem, pode deixar isso passar batido, né? Eu menciono aqui novamente, né, mais uma vez, tá certo? O Superior Tribunal de Justiça, deixa eu colocar aqui na tela, decidiu há pouco tempo, no final de agosto de 2021, né, também sobre essa temática que gira em torno, né, do incidente de resolução de demandas repetitivas, diante de um caso um pouquinho diferente, em que o tribunal, a COR, ele havia julgado o incidente de resolução de demandas repetitivas e fixado uma tese. Ele fixou a tese, certo? Mas não julgou um caso concreto. E daí, então, né, no julgamento desse recurso especial, entendeu o Superior Tribunal de Justiça, relator ministro Gurgel de Faria, também foi por maioria, né, não foi por unanimidade, decidiu-se que não haveria decisão de única ou última instância, porque não se teria julgado o caso concreto. E, portanto, também, por conta disso, né, não caberia o recurso especial. Vejam, essa é a última fase da tramitação desse recurso especial, né? Ainda não temos o acórdão na íntegra para nós analisarmos, mas me comprometo aqui com vocês, assim que o acórdão for publicado, compartilhar, né, com vocês para que nós possamos analisá-lo também. Veja, pessoal, tentei fazer uma análise tanto quanto possível, dentro de poucos minutos, minuciosa dessa decisão. Eu repito a vocês, aqueles que não leram, leiam a íntegra, vale a pena. É um tema muito interessante, importante, de alta repercussão no nosso dia a dia,
como advogados, no meu caso, né? E assim também de juízes, ministros, enfim, todo mundo que lida com esse assunto.